Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as Breakthrough Technologies. Todo ano a MIT Technology Review americana faz uma lista com as 10 tecnologias que têm potencial para mudar o mundo. Nós vamos discutir a lista que acabou de sair por lá. Antes da gente debater essa lista, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também convidar você que nos ouve para fazer parte da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Bom, a dinâmica vai ser o seguinte: Carlos Aros e Rafa Coimbra vão escolher duas das Breakthrough Technologies que têm potencial para mudar a nossa vida em maior proporção. Nós vamos debatê-las aqui. E depois eu vou escolher a 11ª. Se você entrar lá no www.technologyreview.com, depois das 10 tecnologias que a editoria da Technology Review que eles já escolheram, tem lá 4 com potencial de serem a 11ª tecnologia. E eu vou escolher essa 11ª para a gente debater. Rafa Coimbra, começa contigo. André, como eu sou fominha, eu vou juntar duas numa, tá? Vou fazer uns combos aqui porque eu acho que tem a ver. Uma das tecnologias apontadas ali é a dos veículos elétricos. E isso não é um futuro longínquo, é um presente que já está acontecendo. É claro que ele não está distribuído para todo mundo. Alguns países estão liderando a corrida dos veículos elétricos. A gente pode colocar a China em termos de quantidade, até pela sua população. Os Estados Unidos têm feito um esforço grande também, inclusive com projetos do governo financiando a eletrificação das estradas, ou seja, não basta você ter veículo, você tem que ter onde carregar o veículo elétrico. Então lá tem também, inclusive, um apoio governamental, e a União Europeia também muito fortemente fazendo ali um movimento para que isso aconteça de fato. Tem países em que a venda de veículos elétricos já supera a de veículos a combustão tradicional, porque há um entendimento, principalmente na União Europeia, que o futuro tem que ser mais sustentável. E isso também tem que ser feito com a ajuda governamental, de empresas e da sociedade. Como eu disse, nem todo mundo consegue pagar por um carro elétrico. Não, aqui no Brasil a gente tem pouca oferta e os preços são realmente muito caros. Mas fato é que, se a gente for analisar na média, e é isso que a Technology Review traz, é que isso nunca teve tão viável. Então, a gente verá o crescimento nos próximos anos, porque já há um mercado em expansão e há uma tendência de crescimento de eletrificação, não só de veículos, mas de tudo. E aí decorre o segundo questionamento aqui que eu estou trazendo no combo, que eles trazem como as baterias recicláveis. Porque eu acho que uma coisa decorre da outra. Se a gente terá um mundo mais eletrificado, a gente terá uma disputa de baterias. Por exemplo, vai ter a disputa da bateria do carro com a bateria dos óculos de realidade virtual, por enquanto dos smartphones. Nós não queremos ficar plugados a redes elétricas. Nós gostamos de mobilidade, ainda que tem aí uma tendência de trabalho remoto, a gente possa ficar um pouco mais em casa, um pouco mais no escritório e use ali a tomada. A ideia é que a gente tenha liberdade para, de repente, estar andando na rua e conversando. Então, haverá uma disputa por baterias. A gente sabe que essas baterias têm ali algumas substâncias, né, como o lítio, por exemplo, que estão sendo disputados. Talvez a gente vá ter uma crise de matéria-prima para produzir a bateria. Então, a tecnologia que vem na sequência é a das baterias recicláveis. Nós precisaremos de baterias mais eficientes, que durem mais, que por sua vez a gente descubra novas formas de fazer baterias mais eficientes, mas também que a gente recicle essas baterias, não apenas para que a gente as utilize novamente, como também para que a gente não gere um lixo eletrônico, que é outro problemão do mundo. Não dá para ficar produzindo bateria e depois descartando de qualquer maneira. Se a gente puder reciclar,
vai ser uma maravilha. Então, essa combinação de eletrificação com reciclagem de baterias são duas tendências que eu estou juntando aqui numa, apontadas pela Technology Review. A ideia é que a demanda por lítio, níquel e cobalto aumente cerca de 20 vezes até 2050. Então, como o Rafa falou, certamente isso vai ser um problema. A gente tem um acervo potencial de reciclagem que é gigante em laptops antigos, nessa primeira leva de veículos elétricos que já certamente vão estar disponíveis também. As baterias podem ser recicladas em breve, caso a tecnologia esteja disponível. E aí tem algumas empresas, Redwood Materials é uma das empresas que partem na frente e aparentemente já tem tecnologia agora para começar a entregar a reciclagem para o mercado. A gente não está só no momento de estudar a tecnologia, mas de colocá-la em produção e em larga escala. Então, a Technology Review americana coloca essa tecnologia na lista com o potencial de impactar o mundo em larga escala já agora. Carlos Aros, diga lá. De olho na indústria de chips, André Miceli. É um segmento que tem sido muito discutido ao longo desses últimos 2 anos, pelo menos, mas o que a Technology Review americana faz é colocar um zoom nesse setor e observar o que está acontecendo ali no ambiente de desenvolvimento, não é, da indústria. E agora o que se tem observado é que um novo protocolo, um novo padrão de chips, conhecido como RISC-V, está transformando a maneira como as empresas desenvolvem os chips para computador. E a gente está falando sobre esses protocolos e a Technology Review ressalta o RISC-V como um potencial transformador para essa indústria, porque ele é um protocolo que, assim como outros padrões que a gente tem na indústria, o Bluetooth, por exemplo, é um padrão aberto, o que significa que a indústria consegue observar e replicar as especificações para o design e a codificação para fazer com que esses chips basicamente conversem com outros dentro da indústria, do que está disponível no mercado. Esse padrão aberto faz com que o custo para o desenvolvimento seja muito menor, o que era um gargalo, né, ou é um gargalo ainda para boa parte da indústria, porque você, se quiser um chip específico comprado, por exemplo, da Intel, você vai ter que gastar muito mais do que se você estiver usando um protocolo que é conhecido por todos, que está aberto ali no mercado para ser utilizado. E o RISC-V especifica todas as normas, as regras aí para o desenvolvimento e deixa tudo isso aberto. São operações simples, operações básicas que um chip pode realizar e que estão ali acessíveis para todo mundo. O que é bem interessante é que o mercado já entendeu o potencial disso e hoje já são mais ou menos 3.000 colaboradores entre empresas, centros de pesquisa, colaborando para desenvolver, para fortalecer as normas do RISC-V. E aí alguns gigantes entenderam, assim como acontece com a comunidade open source de maneira geral, alguns gigantes entenderam que tem potencial e tem valor. E é justamente por isso que a Technology Review coloca como uma das 10 Breakthrough Technologies de 2023, porque ao longo do ano passado foram feitos investimentos, aportes para que essa colaboração acontecesse. A Intel foi uma delas, colocando aí mais de $1 bilhão em um fundo que vai apoiar as empresas que estão construindo chips RISC-V. É bem interessante, a gente está falando de um segmento que já está sendo transformado por esse novo padrão e que já estão presentes os chips RISC-V em um sem número de aparelhos
desde HDs até processadores de inteligência artificial, até o mais simples dos fones de ouvido. Ou seja, tem um potencial transformador para uma indústria que é hoje um gargalo estratégico no mundo todo. E aí, em adição à Intel, vale olhar a ARM. É uma empresa que a gente fala muito pouco. A ARM é originalmente a Acorn RISC Machine, depois virou a Advanced RISC Machine, uma família de arquiteturas RISC, e é da britânica ARM Holdings. E essas arquiteturas são licenciadas pela ARM para outras empresas que implementam essas tecnologias nos seus produtos. E é importante olhar para essa empresa, porque certamente ela vai ganhar espaço à medida que a tecnologia também ganhar espaço no mundo. Então, é mais uma dessas tecnologias que já estão prontas. Agora, a gente já está falando de outra tecnologia que também tem potencial para mudar o mundo nesse instante. E por isso que a gente escolheu, das tecnologias que a Technology Review americana separou com potencial para mudar o mundo, nós priorizamos aquelas que podem impactar o mundo mais rapidamente. E o RISC-V é uma delas. O que mais, meus amigos? Vamos seguir na nossa conversa. Vou fazer mais um combo aqui, André, de genética. Tem uma tecnologia destacada aqui no campo da biotecnologia, que é o DNA ancestral, análise de DNAs ancestrais. O que acontecia antigamente é que a gente não conseguia fazer análise dependendo do material encontrado. Se você descobrisse ali um arqueólogo, um fragmento que tivesse muito danificado, de, sei lá, um cabelo ou até da urina, você não tinha equipamentos e conhecimento para que se rastreasse o que tinha acontecido com aquele DNA encontrado. E agora a evolução fez com que sim, a gente tenha uma compreensão cada vez maior a partir desses estudos, a partir dessas tecnologias. E isso é importante porque a gente vai olhar para o passado, tem muita coisa ainda que a gente não sabe, a gente não tem registros, e entender como aconteceu o desenvolvimento humano das sociedades, da nossa espécie, é algo fundamental, e essas tecnologias agora já estão disponíveis. É bom ressaltar que isso já está rolando agora. Olhando para frente, no campo da genética, uma outra tecnologia ligada à biotecnologia, no caso aqui, é a do CRISPR para colesterol. Eles estão destacando especificamente essa parte do colesterol, porque teve, o ano passado, um ponto de virada muito importante. CRISPR, só para lembrar, é uma técnica de edição genética, como se tivesse uma tesourinha aqui, estou simplificando muito, e você conseguisse mexer no DNA da pessoa. E no caso de uma mulher, ela tinha uma doença genética grave que fazia com que ela tivesse colesterol alto desde muito cedo, mesmo ela tendo uma dieta muito boa, independentemente disso, ela tinha um problemão de colesterol. O que os cientistas fizeram? Mexeram ali no código genético dela e fizeram com que ela tivesse um resultado muito bom, baixando o colesterol. E isso, obviamente, abre uma porta para o que a gente chama de medicina personalizada, em que os médicos conseguem fazer estudos, entender como é a composição de cada um e, a partir daquilo ali, desenvolver no caso, até hoje a gente faz tratamento, medicamento com as drogas convencionais, mas no caso aqui, a ideia é que se mexa diretamente no DNA. Ou no caso aqui do colesterol, daria para todas as pessoas que têm essa doença rara dessa mulher, pudessem usar essa mesma técnica. Fato é que a gente aumentou muito a segurança nesse tipo de aplicação. Isso não é para agora, a gente ainda está numa fase inicial, por isso a Technology Review está apontando aí um prazo de 10 a 15 anos para que essa tecnologia ela se consolide melhor. De qualquer maneira, é um início aí de uma grande virada. Imagina aí na próxima década ou nas próximas 2 décadas, a gente poder resolver diversos problemas de saúde fazendo uma edição diretamente no nosso DNA. E aí, nesse caso, a Verve Therapeutics é a empresa que vem liderando as pesquisas e que tem maior potencial de oferecer esse tipo de solução. Tem a Beam Therapeutics, a Prime Medicine e o Broad Institute. As 4 empresas, as 4 organizações têm tecnologias interessantes e são apontadas pela Technology Review
como organizações que são capazes de liderar essa onda. Aí a gente já vai, como o Rafa falou, pensar em tecnologias um pouco mais para frente, 10, 15 anos, mas mesmo assim, em tecnologias que têm um potencial gigantesco de mudar e reconstruir o jogo. Carlos Aros. Eu vou continuar nessa onda meio biotech do Rafa, porque a gente lembra do episódio do transplante de coração de um homem norte-americano feito por cirurgiões da Universidade de Maryland. Não era ali um coração comum, por assim dizer, era um coração de porco que foi modificado geneticamente, e o objetivo era entender de alguma maneira se haveria qualquer tipo de rejeição, se o tecido, não é, do animal teria incompatibilidade, e não foi o que se observou. Na verdade, os cientistas constataram que o que acabou matando o homem foi uma bactéria, um vírus que foi encontrado ali depois, e não porque houve rejeição. A gente sabe também que os transplantes são um dos grandes desafios da humanidade, porque é um número considerável feito todos os anos, e as condições para que os transplantes aconteçam são as mais difíceis. Você tem um tempo muito limitado, é preciso ali enfrentar uma longa fila. Uma vez que se tem o órgão, é preciso correr contra o tempo para garantir que ele chegue até o paciente que precisa do transplante em condições de ser implantado. Então, as dificuldades são várias. E há, evidentemente, a escassez dos órgãos. E é justamente por isso que a indústria de órgãos, né, a criação de órgãos em laboratório, é o grande objetivo dessa área de pesquisa. Muitos tentam, por meio da edição de DNA de porcos. Algumas empresas de biotecnologia já estão conseguindo alcançar resultados interessantes com a criação de animais cujos órgãos têm uma maior compatibilidade com humanos. Mas o que se quer entender agora é, primeiro, como é que esses órgãos vão reagir, ou melhor, como os pacientes humanos vão reagir a estes órgãos implantados em seus corpos. E aí, esse é um desafio importante para a pesquisa. Mas a ideia é que, num futuro próximo, não seja mais necessário usar animais para o desenvolvimento de órgãos. A ideia é que a engenharia de órgãos consiga projetar tecidos complexos a partir do zero. Então, usando, entre outras técnicas, a impressão 3D, cultivando essas células para imitar órgãos específicos, e a ideia é que seja possível fazer o cultivo de órgãos personalizados nas fábricas. E aí, a ideia é que, mesmo que sejam criados em animais ou dentro de fábricas, o que se espera é que seja possível criar órgãos em quantidade suficiente dentro dessas fábricas para atender às necessidades dos pacientes que precisam de transplante, eliminando as longas filas. É mais ou menos como se, assim como acontece com veículos, tivéssemos, para nós humanos, peças de reposição, e aí é só dar um pulo na concessionária, fazer a revisão e trocar aquilo que não está funcionando. Parece algo muito distante, mas as pesquisas que têm sido apresentadas ao longo desses últimos anos, elas mostram um verdadeiro otimismo dos pesquisadores. Evidentemente, o gargalo é dos mais delicados, é preciso testar em humanos, e aí a coisa fica bastante complicada. Mas é bem interessante pensar que isso já é possível. Pois é, já é possível, e Boston, e especificamente ali Cambridge, a área onde o MIT fica, é um ecossistema para empresas com essas características. Eles têm muitas empresas que vêm pesquisando há muitos anos, não só o transplante efetivamente, mas as vacinas, como por exemplo o RNA mensageiro. Ali nasceu a teoria, a prática e o que a gente viu acontecer
para a cura da Covid, por exemplo. A eGenesis, que é uma das empresas que vem liderando essa onda de órgãos sob demanda, ela é uma empresa de lá, de Boston, e ela tem realmente uma estrutura já em produção que é assustadora. Por mais que a Technology Review aponte as tecnologias de órgãos sob demanda para 10 a 15 anos, a eGenesis, eles oferecem algumas soluções para agora que realmente parecem de ficção científica. E vale muito a pena, nem que seja ainda por curiosidade, olhar o que eles têm em oferta. O site já tem alguns, inclusive papers, explicando como eles têm primeiro desenvolvido alguns desses órgãos e segundo criado a proposta de valor, fazendo ali uma comparação entre o que existe de demanda por transplantes e como eles pretendem suprir essa demanda, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo, e mostrando a viabilidade da tese deles como negócio e como uma estrutura que tem como objetivo agregar valor para a própria humanidade, que faz muito sentido. A gente não sabe se eles vão, de fato, entregar tudo que prometem. Os últimos anos nos mostraram algumas empresas que prometeram salvar o mundo, prometeram e venderam ser empresas com propósitos maiores do que de fato tinham, mas se aquilo tudo que está escrito no site, que eles entregaram até o momento, e aparentemente tem feito isso sim, se isso continuar e eles seguirem entregando o que fizeram até agora, realmente a gente tem uma possibilidade bastante promissora nesse sentido. Bom, vou para a 11ª Breakthrough Technologies. Beleza, meus amigos? A Technology Review coloca Quantum Ready Cryptography, a criptografia para computação quântica, os super apps que nós já discutimos aqui na nossa lista, inclusive para 2023, os aviões a hidrogênio e o Exascale Computing, que é uma espécie de evolução da computação quântica. Eu vou escolher a criptografia para a computação quântica. O Rafa Coimbra colocou na nossa newsletter, só para assinantes, da semana passada, uma informação de que uma empresa chinesa já se diz capaz de quebrar, através de computação quântica, as senhas. E se somos capazes de quebrar as senhas, ou se alguém é capaz de quebrar as senhas, precisamos de uma vacina. Então, as ferramentas para encriptar de alguma maneira e manter a vida segura nesse ambiente quântico que, apesar de ainda distante, se avizinha, ela vai ser fundamental para o futuro dos computadores, futuro da tecnologia. A gente precisa seguir nesse processo. A gente precisa de segurança. A gente já discutiu bastante aqui na Technology Review o fim das senhas. Existe uma aposta grande das relações biométricas dentro desse contexto. Falamos aqui pouco tempo atrás da Tencent nesse contexto, o quanto a Tencent tem colocado não só a íris, mas também a leitura de mão e algumas autenticações em múltiplas fases têm sido testadas para tentar, de alguma forma, minimizar o impacto da computação quântica dentro desse contexto. Era bastante previsível que esse movimento de quebra de senha via computação quântica aconteceria, mas também era bastante previsível que a criptografia aconteceria também. Enfim,
a gente precisa desses movimentos dos dois lados. Isso, eles vão acontecer, a gente sabe que vão acontecer, mas precisa reconhecer a importância deles quando eles acontecem. Por isso, a criptografia quântica é a minha escolha dentro das 4 possibilidades oferecidas pela Technology Review americana. Dito tudo isso, a gente fecha esse bloco e eu sigo para o que os meus amigos ficam de olho. Começo com você, Rafael Coimbra, no que você vai ficar de olho nessa semana. O que mais você precisa saber? André, estou de olho no Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça, um grande evento reunindo empresários, autoridades de diversas nações. E esse ano eles estão discutindo ali uma possível reconstrução de um mundo fragmentado. E teve um relatório interessante divulgado poucos dias antes, eles fazem isso, eles divulgam alguns relatórios, e um me chamou muita atenção, que era sobre riscos. Fizeram ali uma pesquisa, quais são os 10 maiores riscos no curto e no longo prazo. Curto prazo, 2 anos, longo prazo, 10 anos. As categorias desses riscos eram riscos econômicos, ambientais, geopolíticos, sociais e tecnológicos. Então tinha tecnologia ali no meio. E só um desses 10 riscos que entrou na categoria de tecnologia. Adivinhe qual foi? Cybercrimes. Então ele aparece ali em 8º lugar. Os primeiros lugares são muito ambientais, né? Há uma preocupação hoje global com o que vai acontecer com o mundo no sentido da natureza suportar a forma como nós interagimos com o mundo, com o meio ambiente, mas ali em 8º lugar, tanto no segundo, de curto prazo, né, de 2 anos, quanto no de 10 anos, há ali uma preocupação tecnológica, é a única que entra nessa categoria, com os cybercrimes. Então isso está entrando na agenda da discussão desse grande evento mundial. Nós acabamos, né, de divulgar um estudo sobre isso, que mostra como aqui o Brasil também está muito atrasado nessa questão da cibersegurança. A André e Aros falam isso o tempo inteiro, mas eu fiz questão de trazer isso do Fórum Econômico Mundial. Mas também estou de olho, além desses top 10 risks que eles abordam aqui, em alguns reportes sobre metaverso. Então, existe uma discussão hoje séria dentro do Fórum Econômico Mundial, não só anualmente, quando acontece tradicionalmente esse encontro local lá em Davos, mas ao longo do ano eles mantêm ali um fluxo constante de artigos, de relatórios, onde se discute a construção do metaverso. E o que eu observo é que há ali uma tendência de coordenação global, se pode dizer assim, em que a ideia é que a gente faça um metaverso, já comece a pensar como será esse metaverso global e com base em que princípios, né? Como é que a gente vai fazer com que essa transposição ou essa extensão do mundo real para o digital, ela ocorra de uma maneira que não seja fragmentada, como é exatamente a discussão principal desse ano. Porque a gente faz um metaverso mais inclusivo, um metaverso coordenado, interoperável, em que todo mundo possa se comunicar com todo mundo dentro desse universo que está sendo construído nesse exato momento. Carlos Aros, diga lá. Estou de olho nos relatórios sobre a indústria de eletrônicos, André, que mostram algo que já se desenhava desde o meio do ano passado, mas que vai ficando cada vez mais evidente à medida em que a gente observa o contexto mundial, né? A gente tem a preocupação com uma recessão e a gente tem um volume grande de equipamentos no mercado. E isso faz com que as principais categorias de eletrônicos comecem a registrar queda nas vendas. O dado mais recente é o do Gartner sobre as vendas de PCs. E é uma queda expressiva em 2022, o pior resultado desde 2011, e aí que vem na contramão de um crescimento ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. Mas cresceu nos últimos 2 ou 3 anos por quê? Foi impulsionado pela pandemia, né? O mercado não tinha visto ainda números tão bons até aquele momento, porque as pessoas preocupadas com o que se avizinharia, com a necessidade de se equipar em casa para poder trabalhar
durante o home office, muitas empresas compraram em grande quantidade, distribuíram para funcionários. Quem tinha aparelhos antigos teve que trocar para poder ter tablets e computadores mais potentes para atender às necessidades das crianças que estavam fazendo homeschooling e por aí vai. 16% é a redução em 2022, mas chegou no quarto trimestre a ter uma redução de quase 30% as vendas de PCs, caminhando na mesma direção das vendas de tablets. E aí outras categorias também patinam. E aí a gente tem efeitos importantes como atrasos nas vendas por causa, lá no ano passado, da redução da oferta de chips, mas a gente tem também esse cenário incerto, como colocam aí os analistas do Gartner e de outras consultorias, como um potencial de efeito nocivo para esses segmentos. Não há uma expectativa de que esse cenário seja revertido muito rapidamente, mas a gente entende que é um segmento que cada vez mais trabalha com ciclos mais longos. A gente falava sobre ciclos de permanência com celulares mais curtos, as pessoas trocavam o aparelho celular, por exemplo, a cada um ano, e com o PC isso era um pouco maior, 2 ou 3 anos. Esses ciclos eles ficaram maiores à medida que as máquinas foram ficando também mais potentes, você tem uma durabilidade maior, um outro perfil de uso, e etc, etc, e etc. A ideia é que os analistas têm, e aí pensando não só no Gartner, mas também na IDC e em outros estudos, a perspectiva que se tem é de que 2023 continue como um ano de queda nos pedidos, mas com uma perspectiva um pouco mais otimista do que para esse ano, ou seja, se caiu quase 20% nesse ano, a tendência no ano passado, a tendência é que neste ano não chegue perto disso. Mas evidentemente a gente vai precisar acompanhar o compasso do mercado para entender se assim será. Mas a indústria de eletrônicos caminhando de lado. Os games, os consoles também tiveram muitas dificuldades no ano passado por causa de chips, ou seja, de maneira geral, a gente encontra um cenário muito menos auspicioso para esse setor do que há 3 ou 4 anos atrás. É isso, meus amigos. Antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e volto a te convidar a entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Já está chegando a nossa edição número 10, a edição Tecnofeudalismo. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você, para o Rafa e para todo mundo que nos ouve. Meu amigo Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. E recomendo que você que nos acompanha aqui fique ligado nos nossos eventos. Temos aí, ao longo dessa semana, um evento falando sobre o futuro da força de trabalho. Se você curte esse tema, dá um pulo lá no nosso site e se inscreva. Até semana que vem. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.